Pais idosos, como colocar limites sem culpa? Ai, Jesus. Eles ficam mais difíceis, mas a gente tem que pensar como a gente vai ser, né? Eu fico morrendo de medo. Dói ver. É engraçado que tem uma coisa, até já aproveitando o tema, eu vejo que a mamãe chegou numa etapa da vida, assim, né, maravilhosa, tudo, mas me dói um pouco ver alguns questionamentos e algumas dores dela nessa idade. Sabe? Tipo, assim, o limite dela não é até onde ela consegue ir, as dificuldades que ela tem fisicamente, ela sente e ela coloca isso e às vezes ela fala assim, mamãe prega muito bem, né? Ela é requisitada, solicitada pelo grupo de oração dela e às vezes ela fala assim, ai, vou parar, porque para que eu vou ficar fazendo isso? Como que a senhora vai parar se todo mundo te pede? Se há uma plateia te assistindo. Será que ela tem medo, assim, né? de não estar sendo aceita? Ela fala, tô cansada. Aí ela tem um pouco dessa questão da aceitação, mas ela fala assim, mas eu tô tão cansada. Mas se a senhora parar, aí vai fazer o quê? Vai ficar bordando aí o dia inteiro que ela também tá bordando para caridade, tudo. Não, mamãe, as pessoas esperam te ouvir, porque a senhora tem muito conteúdo para falar para elas estão prontas para te ouvir. Então aproveite essa maturidade, assim. Então eu vejo que ela está vivendo um conflito, assim, será que as pessoas ainda querem me ouvir? Será que eu estou sendo interessante ainda? Claro, porque elas pedem. Elas pedem, Dália, semana que vem você vai pregar pra gente. Aí ela chega contando, eu falo, então, se elas estão pedindo, é porque o seu conteúdo está sendo válido. E isso, mamãe, é a maior herança que a senhora pode deixar realmente num grupo de pessoas que estão ouvindo histórias e compartilhando histórias. E é tudo baseado o quê? Na história da Bíblia, no que ela aprendeu, no que trouxe de ensinamento. Ela traz de uma forma mais leve, né, para a palavra de uma forma mais tranquila e compartilha esses assuntos ali para elas trazerem para a vida. Mas há o questionamento o tempo inteiro. Mas será então que eu estou servindo? Mas será que é esse mesmo o questionamento ou é cansaço mesmo às vezes? Será? Eu acho que entra um pouquinho cansaço e aí eu falo, enfrenta que você dá conta. Vai mais um pouquinho que você dá conta. Porque esse empurrãozinho também para elas, eu vejo que é importante que os filhos fazem, porque senão vai ficando mais acomodado. Senta mais, deita mais, para mais. Aí o corpo sente mais, tudo isso. E outra coisa, a mente o tempo inteiro trabalhando, né? O estudar e ir lá falar, ela está sendo treinada. Ajuda demais. Com certeza. Então isso faz ela estar viva, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque a importância do ser humano ali, ela ainda tem muito para ensinar. Mas será que a sociedade, ela exclui mesmo? A gente vê isso nas teorias, né? Nos discursos aí. Eu sempre falo. Os idosos? Não, a sociedade excluindo aí. Eu acho que nos grupos de oração e nessa parte espiritual, nas igrejas, o que eu tenho, a experiência que eu tenho visto, é que não há essa exclusão. Mas é uma experiência ali, né, gente, pequena, né? Tem que ver o todo, mas assim, porque eu, por exemplo, tô tentando me envolver cada vez mais na questão espiritual e eu valorizo demais as pessoas mais idosas que estão no grupo, porque eu admiro, né? Porque assim, sabe, outro dia tinha uma senhora que eu amo de paixão lá na igreja e ela falando, gente, eu vou ficar alguns dias do mês sem vir. Porque eu vou, olha, ela tem visitar, não mãe sei ainda, ela vai ter que ajudar a cuidar da mãe, porque não está conseguindo mais cuidador na cidade dela. Então as irmãs vão se revezar e ela já é uma idosa. Olha. Sabe? Então, assim, eu valorizo demais. Então, eu acho que tudo depende de quem que é essa aceitação, né? Se for do grupo depende do qual grupo que ela está inserida. Eu acho que existe uma aceitação e um respeito pelos mais velhos. Olha, ainda. eu sei que meu pai já sentou nesse sofá aqui comigo e ele já falou que é difícil. É difícil conviver assim com adolescentes, né? Sem poder se intrometer muito. Porque ele fala que é uma inversão assim, de valores que a gente não pode fazer nada. Absurda, né? Assim, Eles choca se muito, sentem né? um extraterrestre muitas vezes numa conversa.
Eles se sentem e ele já, fora. Eu acho que principalmente agora com a tecnologia. Exato. O Mas tio padre falava muito assim, o meu tio padre, né? Falava muito assim, Ju, eu não vou falar uma palavra feia, é uma B, envelhecer. Uma bosta. Ele falava que a gente isso. pode falar, não pode? Pode. E porque você passa a ter limitações. E ele lutava muito com isso, principalmente com a tecnologia. Então saía um telefone novo, ele queria, porque ele escrevia, porque ele estava lendo, ele estava no jornal, ele estava... Então ele queria enfrentar a tecnologia como algo benéfico para ele. Mas era um enfrentamento, porque era difícil. Ele não tinha o entendimento, mas só clicar aqui. Não, peraí que eu vou anotar o passo a passo. Começa aí. Mas eu falo assim, porque não sei se eu estou entendendo esse limite sem culpa aí com os pais, mas usando para a minha vida, né, vendo esse jeito do meu pai, como foi criado, né, ver essa possibilidade, esse desrespeito, assim, não tem hierarquia hoje, nos jovens tratam o avô como se trata um colega, né, e isso mexe muito com ele, só que ele teve que usar a inteligência, porque senão ele seria excluído. Porque se ele lidasse com esses jovens, no caso meus filhos, os filhos dos meus irmãos, do mesmo jeito que ele lidava com a gente, ele ia ficar excluído. E uma vez eu tive que pôr um limite, a gente estava todo mundo reunido na casa dele. Ele começou a dar aquela opinião dele, que não é uma opinião, é aquela coisa. Eu simplesmente levantei e falei, pai, se o senhor continuar falando assim, vai acontecer que a gente não vem mais aqui. A gente não vai conseguir vir aqui. Porque eu respeito o senhor, a opinião do senhor, só que hoje, se você... E ele é muito amado, sabe? Só que ele tem um jeito de lidar com a situação que se ele não aprender, ele vai ficar sozinho. Isso é Ninguém amor. vai querer mais frequentar a casa dele. E aquela coisa, a verdade com carinho. Isso que eu te falei. Porque eu amo ele, então ele precisa saber que... O jeito que fala faz toda a diferença. Se você... Bater de frente. A agressividade na fala, isso é muito importante. Isso que eu ia falar, isso eu acho que é uma amor. forma boa de pôr limite. É um amor da e de um filha. jeito e outro, ele entendeu. Eu sei que dói pra ele. Às vezes escutar algumas coisas que os netos falam. Ele ter que escutar, aguentar calado. Só que se ele não fizer assim, a gente não vai conseguir reunir. A Júlia chegou uma época atrás, na casa da minha mãe, com piercing aqui. Que eu detesto também. Mas ela chegou, minha mãe, na hora que viu, gente, foi agressivo. A mamãe mudou a fisionomia. Eu falei, Júlia, não dá pra você ir na mamãe, incomoda ela. Você não pode usar. Tirou, não usa mais, tá, gente? Mas, assim, foi pra ela algo que incomodou ao ponto a mamãe mudou a fisionomia. Ela não conseguia conversar com a Júlia olhando. Então, eu falei, quando você for na mamãe, você tira. Ou esconde, põe pra dentro. Ou depois conversa com a avó, fala, mas te não incomoda dava. mesmo muito? Isso. É falso. E isso a conversa, um limite. É a conversa, a verdade com amor. Isso é um respeito. Mas eu acho que as eras mudaram muito dos nossos pais para os nossos filhos. O choque, eu acho muito grande. Pra gente é. Pra gente é. Eu que tô dentro da universidade. Que idade tem seus filhos? Você tem na faculdade. Eu tenho de 10 anos. Mas você tem o contato na faculdade, né? É muito diferente. É muito diferente. O tempo que eu estou na universidade, os meus alunos não tinham nascido ainda. Então, por um lado, eu acho ótimo, né? Porque eu falo todo meio-dia para tarde. Você se conecta com essa realidade, vai ser mais fácil para você enfrentar quando estiver o seu filho na fase da adolescência. Porque para mim foi um choque muito grande. Porque, olha, eu sou de uma família de 4 mulheres, filhas. Meu pai é muito severo. E eu fui ter 2 homens. E, gente, é muito diferente. Primeiro, a convivência entre eles é diferente. A forma como eles iniciam a questão do namoro é muito diferente. Então, pra mim, assim, eu quase morri. Porque tá tudo muito diferente, muito rápido hoje. Muito. E muito visível. Parece que antigamente era assim, a gente sabia esconder. Eu que te mandei uma coisa que ficava ali no ar, né? Um mistério. Pra você um vídeo, falei, ainda bem que não tinha celular nessas coisas. Eu já fiz cada coisa que meus pais não faziam.
sabe. Hoje eles fazem, todo mundo sabe. Então, pra isso eles choca, é muito gente. difícil. Eles não sabem nem fazer escondido. Né? Igual a gente fazia antes. Eles não querem nem saber, né? Tô nem aí, isso é normal. Mas assim, só falando do limite, assim, eu acho que com relação aos pais, que é uma situação muito delicada, eu acho que a questão da saúde deles é de você colocar, olha, tem que fazer tal coisa para a saúde, né? Então você tem que ter uma atividade física, você tem que comer na hora certa, é igual filho. A gente ser mãe deles de Então, novo, porque né? nós somos o sanduíche do negócio, a gente tem os filhos nossos para cuidar ainda, mas nós temos a geração de acima. Exato. E aí é desafiador também. Por quê? Porque eles falam, não, eu não quero levantar nesse horário, não, eu não quero. E eu realmente, às vezes, fico em dúvida. Eu falo, gente, mas, poxa vida, a pessoa já chegou até aqui. Né? E ainda vai ter que... Tá com 82 anos, fez tanta coisa, criou filhos ótimos, tarará. Será que ela não merece dormir até na hora que quer? Mas a gente tem que ter noção da questão da saúde. Né? Porque da senão acomoda, é a questão do sofá, independente da idade. O meu pai quis pedir de presente uma poltrona mega daquelas que aperta o botãozinho, faz assim. Aí eu ligo pra ele de vídeo, ele tá lá na poltrona. Pai, o senhor tá andando? Pai, mas não é pra você ficar o dia inteiro, pai. Eu ando sim, já desci no prédio, já tomei um sol. Ah, que bom, que bom. Engraçado. Mas a gente tem que ter, eu acho que é o cuidado. Agora a gente tem que tomar, o limite é a ofensa, você dar espaço para a liberdade e entender as limitações deles. E o respeito, né? Porque independente da idade, das limitações, a hierarquia está muito clara. É a minha Cada um mãe, tem a é sua. o meu pai. Eles ainda se sentem, então né? me dá Eles licença, são, né? Me desculpa, mamãe, eu estou falo falando isso isso muito porque pros é pro seu bem, né? Isso mesmo. Meninas, com a vovó é até aqui, até ali a gente vai. Então essa hierarquia existe. Ela tem que ser respeitada.